Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é um pouco diferente dos outros, mas não muito diferente daquilo que eu costumo postar em rede social hoje em dia. Mas é um pouco difícil, não sei se em algum momento eu vou chorar. Então eu vou pedir a colaboração do meu editor hoje para ele fazer aquela boa. Eu sei que ele é incrível, então ele vai me ajudar com isso, cortando partes que eu não quero. Pelo título, todo mundo já tá vendo que eu vou falar um pouco sobre o lúpus, que é uma doença que eu tenho já faz alguns anos. Eu tô com um papelzinho aqui para lembrar de algumas datas específicas que eu acho importante eu falar sobre isso, né, sem esquecer de algumas partes. Eu não vou falar uma parte técnica nem nada sobre a doença, nem nada relacionado a isso, eu vou falar mais do meu entendimento e do que eu passo, porque cada caso é um caso, né? E vai ser um vídeo muito difícil, eu vou desviar o olhar em algum momento, porque é bem complicado pra mim. Pra quem sabe, hoje em dia tá bem escancarado nas minhas redes sociais. Eu tenho lúpus e outras duas doenças, que é fibromialgia e artrite. A artrite eu descobri faz pouco tempo, mas o lúpus é a descoberta real já faz alguns anos. A fibromialgia mesmo eu descobri mais o ano passado, no ano de 2025. Muito difícil pra mim falar sobre isso. Eu acho que só quem convive comigo no dia a dia sabe mais ou menos como é que é a situação. Essa semana eu tava bastante empolgada com Diablo, que é a minha franquia favorita. Eu ia fazer live diariamente pra completar essa franquia e a DLC. E eu não consegui. Eu não consegui e tem um motivo. Eu tive uma recaída na doença essa semana. Foi muito foda, foi muito foda. Eu tive dores intensas. Foi complicado, até pra levantar da cama pra fazer coisas básicas. E eu tô gesticulando muito porque realmente bem chato falar sobre isso. Mas eu acho que eu devo uma satisfação e até uma explicação para algumas pessoas que estão começando agora no canal e não sabem do que eu tô falando. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu falo disso diariamente, até para conscientizar algumas pessoas. Porque quem vê de fora acha que eu sou uma pessoa saudável. Assim como outras pessoas que também têm doenças invisíveis, né? Para quem não sabe, eu uso aquela carteirinha de identificação até mesmo para ter acesso a algumas coisas de PCD. Mas não é uma coisa que eu tenho orgulho, sabe? Mas eu preciso. Enfim, eu vou contar sobre a minha relação pessoal com o videogame e com a doença. Eu vou explicar melhor como eu descobri a doença, porque não foi fácil, não foi fácil. Ainda mais porque eu não sou uma pessoa que tem recursos, não sou rica, não tenho plano de saúde, então para pessoas que têm essa dificuldade de acesso à saúde, eu sempre fiz meus tratamentos pelo SUS. Em 2012, eu tinha começado um primeiro emprego de carteira registrado, eu trabalhava com telemarketing, inclusive. Foi meu primeiro emprego registrado lá na minha carteira, com muito orgulho, porque, gente, quem trabalha de telemarketing, depois que passa por ali, consegue fazer tudo na vida, tudo realmente. Eu comecei meu emprego de telemarketing em 2011 e saí em 2012. 2012, de uma empresa famosa aí. E por incrível que pareça, eu gostava, porque era um produto bacana, bancário. Eu sempre gostei muito de números. Eu trabalhava na parte financeira, então eu atendia banco, gerente. Não era o cliente 100%. Então, pra mim, era dinâmico e era bacana. Então, eu fiquei lá durante um ano, foi de 2011 a 2012. Eu saí porque eu descobri um problema de saúde. Descobri que era grave o problema de saúde, conversei com meu supervisor sobre isso, né? Na época, eu pedi pra ele me mandar embora. Logicamente, telemarketing não ia me mandar embora. E ele perguntou do que se tratava a doença. E assim, pra mim, eu não queria falar sobre aquilo, porque pra mim foi um baque muito grande. Eu fui fazer um exame normal, porque eu vivia passando mal naquele trabalho e eu achava que era estresse. E era um pouco de estresse também. E eu fiz esses exames e deu que eu tinha um problema que hoje em dia, assim, eu não consigo descrever, que era a leucemia crônica. Eu não sabia que existia esse tipo de doença. Foi um baque, eu pensei, cara, é câncer, eu vou morrer. Foi um desespero, assim, porque eu não queria dividir aquilo com as pessoas. E eu decidi que eu não ia contar pra minha mãe, não ia contar pro meu pai. Eu simplesmente cheguei e falei assim, eu pedi demissão, tô estressada e é isso. Minha mãe, na época, não entendia direito. Ela falou, você tá muito cansado ultimamente. Deve ser isso, tira um tempo pra você descansar e tal. Tirei esse tempo pra descansar.
Fiquei o que, uns 2, 3 meses em casa. Não queria saber mais de tratamento, não queria segunda opinião, não queria saber de nada. Eu simplesmente fingi que não existia. Existiam momentos do meu dia que eu lembrava daquilo e assim, eu fingia que não era comigo. Hoje em dia eu fico pensando quanto eu poderia ter melhorado alguma coisa na minha vida se eu tivesse simplesmente feito um tratamento, alguma coisa, procurado alguma coisa ali. Mas o primeiro diagnóstico foi leucemia crônica, que eu não sabia do que se tratava. Leucemia, pra mim, era leucemia, tinha que fazer o tratamento, ficar careca. Eu simplesmente ignorei a doença. Eu era maior de idade, o médico não podia falar com os meus pais. Foi isso. Ignorei o tratamento. Fiquei durante, eu acho que 3 meses sem trabalhar, até que eu não aguentava mais, porque eu sou uma pessoa muito dinâmica. Eu sempre corri atrás de trabalhar desde muito cedo, eu sempre quis fazer muita coisa. Desde muito nova, eu corri atrás de coisas aqui no bairro pra fazer. Eu pegava vestido pra bordar das lojas, ganhava dinheiro com alguma coisa assim. E eu nunca parei. Eu sempre quis ter o meu dinheiro, porque eu acho importante, e sempre vou dizer isso, que é importante a gente ter o nosso dinheiro. Passando essa fase de 3 meses, eu arrumei um emprego que era PJ, que era de RSVP de eventos, era como se fosse um telemarketing, só que uma coisa mais incrementada, é muito bacana. É uma área que eu gosto muito, falando propriamente hoje em dia, no ano de 2026. E foi muito bacana, eu aprendi muito e eu me divertia, porque não era o cliente chato, não era o banqueiro, eram pessoas que estavam sendo convidadas para eventos, eu entrava em contato com aquelas pessoas e elas gostavam de falar comigo. Então eu fiquei lá daquele emprego de 2022 a 2015, e eu pegava também uns freelas assim, porque como era PJ, dava pra gente conciliar, mas naquela empresa em si, cara, foi uma oportunidade incrível, eu aprendi muito. Então eu fiquei até 2015 ignorando a minha doença totalmente, vivendo daquele jeito. Quando foi em 2015, eu fiquei um tempo em casa, mais ou menos uns 2 anos sem trabalhar, só pegava uns freelas assim de vez em quando, o que acarretava brigas. Eu já não morava mais com os meus pais, eu esqueci de contar essa parte. Eu preferi sair de casa por conta de meu pai ele não entender, e assim, hoje em dia eu vejo que eu fui um pouco egoísta nessa parte. Ele falava que o que eu tinha era preguiça, porque quando eu trabalhava nesse emprego depois que eu saí da empresa de telemarketing, eu simplesmente tinha dia que eu não conseguia levantar. Eu não levantava, gente, eu não conseguia. E era uma fadiga tão absurda, que eu simplesmente ignorava tudo que tinha à minha volta. Eu não vou levantar e é isso. E muitas vezes a minha mãe, ela saía de casa, falava assim, não, eu vou pro ponto de ônibus pra quando você chegar lá, você não tá tão cansada, eu já vou estar aguardando na fila e você vai sentada. Minha mãe, ela fez isso por mim. E basicamente, meu pai, ele dizia que o que eu tinha era preguiça. Ele não queria explicar pra ele o que eu tinha. Eu sabia que aquilo ia acabar com eles. E foi bem na época que eu decidi realmente sair de casa e morar na minha casa, é onde eu moro hoje. Eu fiquei nesse emprego até 2015, né? Em 2017 eu voltei para um evento que era como se fosse um marketing do Bradesco. Eu acho que foi o pior emprego da minha vida. Eu trabalhava na Cidade de Deus, com pessoas que literalmente não sabiam da minha doença, porque eu escondia isso. E todo mundo lá, eu não era especial, não era nada, então todo mundo lá tinha o mesmo tratamento. Só que pra mim era bem mais difícil, porque o estresse, e eu não sabia que eu tinha lúpus na época, eu achava que era leucemia crônica por conta do diagnóstico do médico. Pra mim era um pouco mais difícil, porque além de eu demorar, 4 horas para chegar no local de trabalho e voltar depois para casa, então é uma época que acabou muito com o meu corpo. E eu tava previsto para começar a faculdade, e eu comecei essa faculdade. E eu também ia para esse trabalho. Gente, eu não sei como eu sobrevivi hoje em dia. Pensando aqui, eu não sei como eu sobrevivi a isso. Era a faculdade, o emprego que eu ia e voltava, demorava 4 horas para chegar. E aquilo me enlouqueceu. Me enlouqueceu. Fiquei lá nesse emprego durante 2 anos. Fiquei até 2017. 2017. Fiquei 2015 a 2017 nesse emprego. Eu saí, tava ainda na faculdade, minha mãe falava, eu vou te ajudar e tal. E eu não queria aceitar ajuda. E eu fazia sempre uns freelas assim, pra não passar fome, né? Não passar fome real, mas necessidade eu passei.
E nessa época eu ainda tava fazendo a faculdade, né? Que a faculdade foi de 2014. Gente, eu tô perdida assim em data porque eu tive até que anotar algumas coisas aqui, porque realmente é um sintoma da doença. A memória, ela é muito falha. Eu vou estar errada em algumas datas também, gente, por conta disso. Vocês não vão entender a cronologia, mas enfim. Nesse meio tempo, eu simplesmente não tinha uma vida, eu simplesmente, no máximo, chegava em casa e final de semana e jogava LOL com os meus amigos. Fiz muitas amizades, inclusive, por conta do LOL. Fazia amizade com as pessoas na faculdade. Eu não tinha console, né? Eu jogava LOL. Cheguei até o Platina 2, se eu não me engano. Pra quem tem curiosidade, sempre me pergunta, né? Só pra perguntar se eu jogava bem ou mal. Depois de concluir a faculdade, eu já tava enlouquecida. Eu lembro muito bem de uma consulta que eu fui. A minha família, normalmente quem ia comigo em consulta era minha mãe, só que eu não deixava ela entrar. Nesse dia, o meu sobrinho também tinha uma consulta, meu sobrinho mais velho. Ele também tinha uma consulta e a minha mãe ia acompanhar ele. Aí ele ficou do lado de fora e eu tive a consulta primeiro com o médico, que era o médico da família. Ele tava olhando meus exames e tal. E ele falou alguma coisa pra mim que... Ele falou que eu tinha que fazer o tratamento, em resumo. Que senão, se eu não fizesse o tratamento, eu ia acabar morrendo e tal, porque a minha situação tava horrível. Eu lembro que eu saí dessa consulta chorando. E o meu sobrinho tava do lado de fora, com a minha mãe. Aí ele perguntou pra minha mãe: mãe, porque ele chama minha mãe às vezes de mãe. O que a minha tia tem? Por que ela tá chorando? Enfim. Aí minha mãe consolou ele, dizendo que eu tava doente, que ela achava que era uma coisa muito de saúde mental, né? E foi isso. Voltamos pra casa, o médico receitou alguns antidepressivos também, que era o máximo que ele podia fazer, que era renovar antidepressivo. E o restante eu tinha que correr atrás. Porque já passava de anos e eu não tinha buscado um tratamento. Que isso era mais ou menos 2017. 2017. Eu descobri que eu tinha a leucemia crônica em 2012, então fazia 5 anos. Quando eu saí do Bradesco, em 2018, terminei a faculdade por aí também. Cara, é muito confuso. Eu tentei anotar as datas aqui, mas é muito confuso até pra mim, porque eu sempre pulava de emprego em emprego, como eu era freelance, né? Eu comecei a trabalhar de freelance também em uma outra empresa, sim, desse ano mesmo de 2018, depois que eu terminei a faculdade. Foi isso. Foi isso mesmo. Eu comecei a trabalhar numa outra empresa de eventos, onde eu fiquei durante 4 anos, se eu não me engano, indo e voltando, né, por CPJ. Lá eu conheci um rapaz do TI que hoje em dia a gente é muito amigo, que é o Gabriel, uma pessoa excelente. A gente tinha muita coisa em comum, a gente conversava, tipo, muito, muito. Foi ele, inclusive, né, que falou sobre os jogos da Nintendo que estavam saindo e tal, o console. Foi quando eu voltei a jogar videogame em questão de console, não só o LoL, como eu já falei no outro vídeo. E aquilo dali foi demais pra mim. Aquilo dali era o meu ponto alto do dia. Eu levava o console para o trabalho e tudo, e era muito, muito, muito bacana. Muito obrigada, Gabriel, por isso. Ele também tinha tal Nintendo Switch. A gente jogava no Nintendo Switch Mario Kart, inclusive Mario Kart, que eu detesto. Eu jogava Mario Kart com ele no horário de almoço. A gente levava pro restaurante, colocava lá e os dois ficavam brincando no restaurante que nem dois retardados. Muito bom, muito bom. Essa parte eu não gosto de falar. No ano de 2019 eu perdi meu melhor amigo. Foi, de repente, não tava doente. Foi horrível. Meu editor também é muito próximo. E eu perdi meu melhor amigo. Foi de repente, foi de repente. Foi uma época que eu morri junto. E deu uma piorada muito drástica na minha doença, muito absurda. Onde toda semana eu tinha que ir ao médico. Pois é, eu não sabia que eu tinha lúpus e aquilo me afetava demais. Por conta do lúpus. O lúpus é muito ligado ao emocional da pessoa. Como eu estava destruída, então o meu corpo se destruiu. Toda semana eu ia parar no hospital. Era básico isso. Todo mundo me conhecia no hospital, inclusive, por conta disso. E de repente tudo virou do avesso. No dia que o Dan faleceu, no outro dia eu conheci o meu ex. Porque o Dan falou pra mim, antes de falecer, um dia antes, que a gente tinha umas brincadeiras por conta do Tinder, ele sempre foi muito brincalhão.
criava perfis no Tinder e ficava rindo daquilo que as pessoas davam like nele, por ele ser bizarro. Ele falou, não, vai conhecer esse cara aí, parece gente boa, parece que agora vai dar certo. E eu fui conhecer o Bruno um dia depois que o Dan faleceu, porque o Dan pediu pra eu ir. E no nosso primeiro encontro, eu falei pra ele, eu passei o primeiro encontro praticamente chorando. Eu fui pra um date chorando, gente. Fui pra um date chorando e a pessoa poderia ter simplesmente me bloqueado depois, falar essa maluca que veio fazer aqui. E não foi assim. A gente ficou junto por alguns anos, inclusive a pessoa que mais me deu força, que não ficou no lugar do Dan, mas ele foi uma das pessoas que mais me deu força pra superar. Ele fez de tudo por mim. Eu sou muito grato, que muita gente hoje em dia não entende essa questão. Eu espero que algumas pessoas compreendam agora, do meu ponto de vista, chorona de falar isso. Mas ele me ajudou com tudo, porque eu tava destruída, não podia trabalhar. O máximo que eu fazia eram uns freelas, alguma coisa assim. E ele me ajudou financeiramente, emocionalmente, mais do que qualquer pessoa no mundo. Eu tenho duas pessoas que me ajudaram também, que foi a minha melhor amiga, a Dani, a Laís do Rio de Janeiro, porque literalmente na pandemia, eu passei fome, porque eu não poder trabalhar e tal. Eu arrumei um trabalho, inclusive, na pandemia, foi no ano de 2020, que eu só fiquei só um ano. Como eu era autoimune e não sabia, eu tive que passar no médico da empresa, porque eu não podia ficar exposta, né? Porque, teoricamente, eu tinha um câncer, eu tinha uma doença que eu não podia me expor. Passei no médico da empresa, eles me afastaram, e então eu tava trabalhando de casa durante 2020 a 2021. 2020, na metade desse ano, foi quando eu descobri que eu tinha lúpus. Porque eu tava trabalhando de casa e eu simplesmente ia no supermercado pra comprar alguma coisa e eu não podia comprar, porque todas as vezes que eu entrava na loja, o segurança me barrava porque eu tava com febre. Tinha febre diariamente, eu não sabia que era um sintoma do lúpus. E eu falei, meu, eu tenho que procurar ajuda porque tá foda, porque se agora eu tô com febre, vai ter uma hora que eu vou morrer e ninguém vai ficar sabendo. Na época que eu tava com um relacionamento no começo com o Bruno, eu não contei pra ele sobre a minha doença, leucemia crônica. Como é que eu ia contar isso pra pessoa? Ele só ficou sabendo do lúpus. Procurei ajuda no meio da pandemia. No meio da pandemia, o médico, ele me atendeu e ele falou assim, cara, você não faz tratamento pra essa doença. Ele me escorraçou. E com razão. Aí ele falou assim, eu vou pedir uns exames, vou ver quais são as alterações que você tem hoje em dia, porque eu não sei o que eu faço com você. E eu fiz esses exames. Quando eu voltei com os exames pra ele, ele falou assim, olha, você não tem essa doença. Eu vou pedir pra você ir atrás de um reumatologista, porque o que eu acho que você tem é lúpus. Eu não sabia o que era lúpus. Eu paguei pra ir no reumatologista, que era muito caro na época, eu lembro. Hoje também é muito caro. Levei os exames pra ele, o reumatologista, e ele só olhou pra minha cara. Na hora que eu entrei na sala, ele falou assim, você tá com algum sintoma? Agora, nesse exato momento? Eu falei, tô com muita dor de cabeça. Falei pra ele, tava com enxaqueca na época. Direto eu tinha enxaqueca. E eu acho que eu tô com febre, né? Ele me pediu pra enfermeira medir a minha temperatura. E ele falou assim, me dá seus exames. Ele pegou meus exames, na hora que ele pegou meus exames, ele só fez assim, que parecia que não importava o restante. Ele só fez assim e foi logo numa página específica. Ele falou assim, olha, seu DNA tá alterado, não sei o que tá alterado, bababá, positivo pra isso, você tem lúpus. Seu médico já tinha dito isso pra você, né? Por isso que você tá me procurando. Aí eu falei, sim. Ele falou assim, então você fez um tratamento errado a vida inteira, né? Aí eu falei, moço, o único tratamento que eu fiz durante 2 anos, e eu desisti, que era um negócio da reposição de plasma, que eu ia e voltava, então eu não tinha essa frequência também do que me passaram pra fazer. Então eu ia quando eu sentia dor. Era como se fosse uma filtragem, sabe, de sangue. Não sei se alguém já passou por isso, conhece alguém que passou por isso, mas eu fui poucas vezes porque era muito longe. Ficava em Campinas e eu tinha que ir e voltar. Eu tava sozinha na época e eu não fazia isso. Minha melhor amiga deve estar vendo esse vídeo agora e deve estar querendo me matar. E foi isso. Eu passei por isso sozinha. Inclusive, eu me afastei de muita gente por conta de não querer que ninguém me visse naquela situação. E foi, tipo, bizarro. Na metade de 2020, eu tive certeza do meu diagnóstico. Sabia que o tratamento ia ser um pouco mais tranquilo, não ia ser nada que ia me matar. E eu fiz o pouco que eu podia fazer naquele momento, que era tomar os medicamentos, controlar pra ver se a doença voltava a ficar um pouco mais amena. E foi basicamente isso. Pra quem tá interessado, eu jogava LOL mesmo sentindo muita dor, tá? Eu jogava bem.
na época. Jogava muito bem. Tô brincando, jogava bem. Pra quem não sabe, é o lúpus. Falando do diagnóstico, o lúpus causa, pelo menos em mim, causou muita dor nas articulações, que são nos punhos. Tanto é que hoje em dia eu não consigo mexer essa mão direita. O meu rosto, ele é um pouquinho tortinho por conta das dores que eu sinto muscular, né? Teve uma paralisação, queda de cabelo, a tal da preguiça que meu pai sempre falou muito, gente, não é preguiça. A fadiga do lúpus é uma coisa que você não tem o controle, você simplesmente se levanta, você toma seu café e você não consegue mais fazer nada e você tá sujeita a você deitar e não passar da sua cama nunca mais. Foi o que aconteceu comigo essa semana. Eu não conseguia sair da cama, eu tava dormindo 14 horas, 12 horas por dia e acordava muito cansada. Febre. Inclusive, eu tô com febre agora. Ah, e também tem a parte dos meus braços ficarem dormentes, tá? Eu tô jogando Nintendo Switch ou qualquer coisa, do nada ele paralisa, eu não consigo fazer quase nada, tá? Quase nada principalmente com a mão direita. Mão direita tem dia que eu simplesmente não consigo levantar um copo por conta das dores intensas, que eu acredito que não seja só pelo lúpus, mas pela fibromialgia e também pela artrite, né? Foi isso. Descobri minha doença assim. Foi uma pancada, mas não tão pancada quanto o primeiro diagnóstico. O primeiro diagnóstico, eu acho que o câncer, né? Eu acho que ele assusta mais. E me assustou muito, aquilo acabou comigo. E depois de muitos anos sem fazer tratamento, né? Sem buscar a segunda opinião, porque eu descobri a doença em 2012. E eu só fui fazer alguma coisa em 2020, na metade de 2020. Pois é. Meus pais pediram pra eu ir passar um tempo lá, né? Porque como eu estava home office do emprego, por causa do afastamento e tal, o afastamento por causa da pandemia, tá? Eu não estava afastada, eu estava trabalhando normal. E eu fui pra João Pessoa. Fiquei lá um tempo com os meus pais e tava muito foda de esconder essa parte. Porque no calor, o lúpus, ele é pior ainda. As dores e a fadiga é um absurdo. E eu lembro que todas as vezes que eu ia visitar os meus pais, eu ficava muito mal. Eu ficava muito mal, recebia críticas até dos parentes dos meus pais, que diziam que eu era preguiçosa, que eu era fresca, sabe? Eu não entendia o que acontecia. Por que eu estava naquela situação? Eu não entendia e não podia explicar também. Isso eu tô falando antes do diagnóstico da leucemia crônica também, tá? E todas as vezes que eu ia pra lá era desse jeito. Só que da última vez que eu fui, que foi em 2020, faz muito tempo, fui visitar meus pais na casa deles mesmo, eu passei muito mal, absurdamente mal, e eu não queria explicar pra minha mãe o que estava acontecendo. Ela ia varrer a casa, ela pegava literalmente tufos todos os dias de cabelo. Era muito cabelo cair, muito cabelo. Minha mãe, nossa, eu acho que é essa água que tá deixando seu cabelo assim, não sei o que, bababá, e eu não queria contar pra ela que eu tinha. Não queria contar e não ia contar, já tinha escondido durante muitos anos o outro diagnóstico que não deveria. Aí, final do ano, eu tive que voltar para casa porque a empresa estava tentando me obrigar a voltar presencialmente, sendo que eu tinha o diagnóstico atualizado de lúpus, eu era obrigada a ficar em casa e eu não podia voltar para a empresa. E eu fiquei trabalhando, fui uma vez na empresa, expliquei pro meu supervisor, ainda fui de máscara, fui de um monte de coisa. Eu expliquei pra ele, olha, eu tenho um laudo que eu não posso voltar presencialmente, eu corro risco de vida e tal. E no outro mês, quando eu voltei pra minha casinha, eu recebi uma cartinha da empresa dizendo que eu tinha abandonado a empresa. Aí recebi um telegrama dizendo que era um abandono, sendo que eu trabalhava todos os dias. Eu trabalhava todos os dias, batia meu ponto lá, tudo certinho. Aí eu tive que procurar um advogado. E nessa época tinha um advogado do meu pai. Eu expliquei toda a situação pra ele. E eu já sabia que por o advogado ser amigo do meu pai, ele ia contar pro meu pai o que eu tinha. Aí foi na época que eu decidi contar pros meus pais o que eu tinha. Contei, assim, eu não me lembro muito bem como foi o dia e tal, mas eu lembro que eu mandei uma mensagem pra minha mãe. Eu falei, mãe, contei pra vocês antes por conta de não querer preocupar nem nada, mas eu tenho uma doença que se chama lúpus. Eu tô entrando na justiça agora por causa do advogado que me pediu os laudos e ia provavelmente contar pro meu pai e tal. E eu tenho essa doença. Só que eu tô tratando ela, então hoje em dia eu tô bem, mas a empresa não pode me dispensar. Eu expliquei pra ela, né? Minha mãe, ela bugou, ela não entendeu. Os meus pais, eles não entendem nada sobre isso, né? Eles não entenderam. E o meu pai, ele foi pesquisar. Meu pai já é o tipo de pessoa que ele pesquisa. Ele foi pesquisar, pesquisando isso, ele descobriu que tinha uma mulher onde ele morava que tinha a mesma doença e era horrível. Ele se desesperou muito e ele tava dizendo que eu não tinha isso, que não sei o que, blá, que eu tava inventando. Eu acho que nesse momento ele percebeu que ele tinha sido injusto comigo durante a vida inteira. Eu te perdoo, pai. Perdoa porque eu acho que ninguém é culpado de ter isso. É um assunto que me magoa bastante, mas assim,
quero culpar totalmente o que aconteceu. E foi isso, gente. Foi assim que eu descobri que eu tinha a doença. Inclusive, os meus pais quiseram vir para São Paulo para me ajudar nessa questão, porque eu tive que processar a empresa, né? Eu literalmente estava sem emprego, tava sem receber nada, então eles vieram para tentar me ajudar nessa parte. Em 2021, comecinho de 2021, e o meu pai tava duvidando, assim, eu não achei que ele tivesse duvidando tanto, e ele foi marcar uma consulta para mim na médica do bairro que tem aqui, que ela que cuida, né? E tava com todos os meus laudos médicos, da leucemia crônica, do lúpus, ela tinha tudo, exatamente tudo, todos os médicos tem. Pediu pra minha mãe me acompanhar até essa consulta. E eu levei um susto, porque a minha mãe, ela perguntou, assim, na cara dura pra médica, tá, e o lúpus, ela tem mesmo? Aí a médica, ela ficou sem reação, ela falou, tem. E começou a explicar pra minha mãe, da maneira mais básica, explicando com que a gente tava lidando. E a minha mãe, ela entrou em choque, porque ela não sabia que era tão grave. E ela se sentiu muito culpada, porque eu fiquei sozinha, né? Durante aqueles anos todos eu fiquei sozinha e eu passei por tudo sozinha. Eu ainda tinha que ouvir as coisas que meu pai falava que eram horríveis, me chamando de preguiçosa, que eu só queria vida boa e tal. E assim, a gente nunca foi rico, a gente nunca teve uma condição boa, mas eu me matava para trabalhar. Das poucas vezes que eu pegava um freela e eu ficava 2, 3 meses com o mesmo freela, porque não eram freelas, sabe, de 1 mês, de 2 meses, claro que tinha esses. E quando eu saía, às vezes por eu não aguentar esse CPJ e ter esse poder de sair a hora que eu queria, ele julgava muito, muito, muito. Falava, é preguiça o que você tem. E aquilo me magoava absurdamente. Desse dia da consulta, quando a minha mãe chegou em casa, que contou pro meu pai, ele se desesperou. Porque ele ainda esperava que fosse mentira e eu tivesse inventando aquilo tudo pra dizer que tudo aquilo que eu passei, o que eu ouvi, não foi por acaso. Que ele falou e ele tava certo, mas ele tava errado. E o fato dele ter que admitir que ele foi injusto comigo, até hoje ele se sente muito culpado, assim. E pra mim é um pouco difícil perdoar algumas coisas, eu perdoo, mas não perdoo algumas coisas. E é isso, gente. Foi um desabafo que eu queria contar pra vocês. A minha relação hoje em dia com o lúpus e as outras duas doenças. Tentar conviver. Tem dias que eu sei que não vão ser dias bons. A maioria dos dias são péssimos. São horríveis, horríveis, são torturantes, são absurdamente dolorosos. Mesmo assim, eu me esforço bastante pra fazer as coisas que eu gosto. Eu tive que parar de desenhar por conta de eu não ter mais uma coordenação motora. Afetou um pouco os jogos também, afetou bastante, mas não totalmente, eu ainda consigo fazer algumas coisas. O meu mental também, porque mexe, né, com o cérebro da gente, a doença, ela mata algumas coisas, né, porque eu não tenho uma rede de proteção. O meu corpo, ele tá me atacando a qualquer momento, então ele tá me atacando em todas as partes do meu corpo, do cérebro ao... sabe, é tudo. Quem quiser dar uma pesquisada, cada caso é um caso. Nós temos a Selena Gomez hoje em dia, que é um exemplo de uma pessoa que passou por um transplante, inclusive, de rim. Passa por isso todos os dias e tem gente ainda que olha pra ela, nossa, ela não é tão bonita quanto era antes. Gente, se vocês soubessem o esforço que eu fiz hoje pra, no mínimo, colocar um pouco de maquiagem no meu rosto, porque eu tava detonada. Esse é o meu relato sobre como eu descobri o lúpus, sobre a minha vida pessoal. Eu sinto muito por ter exposto isso, mas é uma forma de todo mundo conhecer um pouquinho de mim. Porque eu não sou perfeita, eu sei que em algumas coisas eu tenho que melhorar muito, principalmente no fato de eu estar sempre querendo pegar tudo pra mim e não deixar ninguém resolver. Eu não divido muito, eu escondo muitas coisas das pessoas. Pra proteger também as outras pessoas, porque eu acho assim que não é justo eu jogar toda uma carga emocional nas pessoas só porque eu tenho uma doença. E assim, a doença ela não me resume. Eu sou muito mais que a doença. Claro que parte do meu dia eu tenho que condicionar a ficar bem e fazer as minhas coisas. Afinal de contas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me manter, faz parte de mim. Isso, e também eu tenho gato, coelho, eu preciso alimentar os meus filhos. Então, a doença ela não me resume, mas ela faz parte da minha vida. Para quem estiver assistindo e esteja passando pela mesma coisa, eu desejo muita força de vontade. Serão dias ruins, na maioria das vezes, mas terão dias bons também. Se você for cercada por pessoas boas, que nem hoje em dia eu tenho uma rede de apoio muito grande. E eu sou muito grata às pessoas que tiveram comigo, até mesmo sem saber da minha doença. Estavam lá, não por pena, simplesmente porque gostavam de mim. E não sabia que eu tinha o lúpus, né? Hoje em dia já tá escancarado, todo mundo já sabe. Eu vou terminando o vídeo agora.
depois de chorar. Pra quem quiser continuar acompanhando o canal, só se inscrever, né, no canal. Eu espero que não seja assustador ter ouvido essa parte da minha vida, mas eu acho que é importante as pessoas que me acompanham conhecer um pouco mais da minha vida, da minha personalidade. Desculpa por ter chorado algumas partes, porque pra mim realmente é muito difícil conversar sobre isso. Eu espero que isso daqui esteja servindo pra alguém que esteja passando por algo parecido, sabe? Se inscreve no canal para acompanhar mais coisas sobre os jogos, sobre a minha rotina, sobre qualquer coisa. Muito obrigada. E é isso.